Um grupo de ataque de porta-aviões demanda mais recursos logísticos em um dia do que muitas forças armadas em uma semana. 17 mil refeições, centenas de milhares de galões de combustível de aviação, além de reabastecimento contínuo, reparos e coordenação que se estendem por milhares de milhas pelo oceano. Isso é apenas para manter uma formação operacional, algo que a maioria não entende sobre a América. 5 mil milhas de oceano aberto não se importam com o quão poderoso você é. Todo império que tentou pressionar os Estados Unidos esbarrou na mesma suposição, que o poder decide os resultados. Mas eles colidem com algo muito mais antigo do que o poder, a geografia. Antes mesmo de terem forças armadas, os Estados Unidos já contavam com um sistema de defesa, 2 oceanos, um continente autossuficiente e um mapa que absorve a pressão antes de causar danos. E por 50 anos, toda tentativa de quebrar esse sistema falhou. Políticos não podem negociar com isso, e isso define os limites. É nesse ponto que as ambições do Oriente Médio enfrentam obstáculos. Tudo envolve petróleo, pontos estratégicos e exércitos proxy. As marinhas regionais são feitas para operar em espaços confinados, atuando em águas costeiras, estreitos e combates de curto alcance. Essas ferramentas são letais nesse tipo de ambiente, mas são praticamente inúteis no meio do Atlântico. Quando uma embarcação sai da cobertura aérea baseada em terra, não entra em batalha, mas em uma área onde a Marinha dos Estados Unidos sempre tem vantagem. Essa realidade foi testada na Guerra dos Petroleiros nos anos 1980, quando atores regionais tentaram transformar o Golfo Pérsico em ponto de pressão e minar rotas de navegação. Foi uma tentativa de aumentar o custo global dos seguros para forçar uma retirada americana. Apesar do aumento nos prêmios de seguro e do nervosismo temporário na cadeia de suprimentos, a violência ficou restrita a uma área distante mais de 11 mil quilômetros do território continental americano. Atores regionais hostilizaram o transporte marítimo local, mas não conseguiam ampliar essa pressão para fora dali. As forças dos Estados Unidos mantiveram o fluxo de tráfego no Golfo, enquanto o interior americano permaneceu completamente isolado. O conflito deixou isso claro. O poder naval do Oriente Médio é regional. Eles podem tornar o Golfo perigoso, mas o Atlântico e o Pacífico intocáveis. Hoje, essa barreira é ainda mais forte, reforçada por tecnologia que torna a surpresa cada vez mais difícil. Mas a força não é a única coisa que atravessa um oceano. Não há elemento surpresa quando a distância é de 5 mil quilômetros. O oceano transforma essa distância em um escudo defensivo permanente. Mas os oceanos também são parte da fortaleza. Para achar o coração da defesa, é preciso olhar mais para o interior. Mas quando se trata de atingir a América, o ponto de pressão mais óbvio não é militar, e sim a energia. Um ponto de estrangulamento transporta 1/5 do petróleo mundial. O Estreito de Hormuz é muito citado. Seu fechamento não só interrompe o fornecimento. Isso choca o sistema global. Mas esse choque não atinge o alvo pretendido. Os preços sobem no mundo todo, mas Europa e Ásia sentem o maior impacto. Países dependentes de importação. Os Estados Unidos hoje têm um nível de segurança inexistente há 20 anos. As refinarias e a produção americanas não estão totalmente sincronizadas. Washington criou um circuito global de energia do qual pode sair a qualquer momento, enquanto seus rivais ficam presos. Ao atuar em ambos os lados desse sistema, os Estados Unidos obtêm uma vantagem de preço inatingível para outros atores regionais. Quem tem petróleo pode vendê-lo no mercado global, mas os Estados Unidos já têm oleodutos e capacidade de armazenamento para operar mesmo se perderem suprimentos do Oriente Médio. Os Estados Unidos também produzem muito gás natural, que pode ser congelado e transportado em forma líquida. Em uma crise, isso dá ao país uma vantagem extra, recursos que podem servir como um amortecedor para seus aliados. Enquanto outras nações corriam para manter as luzes acesas, a produção americana pode aumentar para estabilizar o fornecimento. O exemplo mais claro de como esse sistema já ameaçou os Estados Unidos é o choque do petróleo de 1973, quando os preços saltaram de $3 para $12 quase da noite para o dia. A resposta foi o xisto, o armazenamento e a diversificação da cadeia de suprimentos. A vulnerabilidade passou a ser a infraestrutura. Hoje, até um fechamento de Hormuz aumenta os preços sem interromper o fornecimento. Os Estados Unidos obtêm cerca de 8% do seu petróleo dessa região
o que torna o impacto bem menos direto. As nações do Golfo arriscam prejudicar mais suas economias do que a dos Estados Unidos. Ainda é uma alavanca capaz de abalar o mundo, mas não quebra o sistema. Se o petróleo não pode quebrar o sistema, o próximo passo é aumentar o custo de permanecer nele. O conflito direto falha, então a estratégia muda. No Oriente Médio, a principal forma de enfrentar uma superpotência não é com grandes exércitos ou mísseis de longo alcance, mas sim com pressão indireta e guerra por procuração. Hezbollah, Hamas, Houthis e milícias. Ao financiar e armar grupos menores sem ligação direta com governos locais, nações promovem uma luta desigual. Essa estratégia tem como objetivo evitar uma guerra direta com um exército mais forte, causando um desgaste lento e constante. Esses grupos podem parar navios ou atacar bases militares. Eles não tentam derrotar os Estados Unidos, eles tentam exauri-los. Drones baratos, ataques improvisados, atrito constante para tornar qualquer conflito caro. Sempre que um drone barato é abatido por um míssil milionário de um navio da Marinha dos Estados Unidos, a matemática favorece o grupo proxy. Isso transforma a defesa em um desgaste caro. Eles podem aumentar o custo da presença. Durante o ataque aos quartéis em Beirute, em 1983, um grupo local usou um caminhão-bomba para matar 241 militares americanos. Eles mostraram que conseguem burlar as medidas normais de segurança e causar muitas mortes em um alvo. A América sofreu uma terrível tragédia humana e os militares foram forçados a deixar aquela parte do Líbano. Mas se você olhar mais de perto, esse ataque revelou um patamar estratégico, um ponto onde o poder de um pequeno grupo simplesmente esbarra num limite. A vitória foi apenas local. Ela não fez o poder americano desmoronar, não alcançou os Estados Unidos em seu próprio território e não impediu os Estados Unidos de usar sua força em qualquer outro lugar do mundo. O ataque provou que as forças por procuração podem causar danos nas bordas, mas não conseguem atingir o núcleo. Essa história não mudou desde então. Se você não consegue alcançar o território e não consegue manter a pressão, a última opção é atacar o próprio sistema. Os Estados Unidos têm um escudo enorme embutido em sua economia. A maioria das grandes potências do mundo é especializada, o que as torna fáceis de quebrar. Eles, ou precisam comprar quase tudo o que precisam de outros países, ou vender tudo o que produzem para continuar funcionando. A economia americana é diferente. Ela funciona como um grande ciclo que, na maior parte do tempo, se alimenta sozinho. Se o comércio com o Oriente Médio parasse hoje, causaria muito barulho no mercado de ações, mas não seria suficiente para destruir o núcleo do país. A parte mais forte desse escudo é como o dinheiro global está conectado. Como o dólar americano é uma moeda global, o Federal Reserve e o Tesouro dos Estados Unidos ficam no centro de quase todas as transações feitas entre países. Isso dá aos Estados Unidos um alcance digital que vai muito além de suas fronteiras. Se quiser, pode cortar o dinheiro de qualquer grupo ou país que tente causar problemas. E o poder desse escudo digital ficou evidente em 2012. Após pressão dos Estados Unidos e da Europa, o sistema SWIFT, a rede que os bancos usam para se comunicar, desconectou vários dos principais bancos iranianos do sistema, sem marinha, sem mísseis. Foi uma exclusão digital do sistema financeiro global. O impacto foi imediato e severo, restringindo a capacidade do Irã de movimentar dinheiro internacionalmente e aumentando a pressão sobre sua própria economia. As exportações de petróleo do Irã despencaram cerca de 40% em um ano, atingindo seu nível mais baixo em décadas. Bancos estrangeiros em Riad, Abu Dhabi e outros países do Golfo detêm trilhões de dólares americanos. Cada transação envolvendo esses dólares acaba passando pela infraestrutura financeira americana. Washington construiu os canais pelos quais o dinheiro circula. Como todas essas transações passam pelo sistema de compensação americano, ou CHIPS, os Estados Unidos têm, na prática, um interruptor para bloquear recursos usados por grupos regionais. Se um país do Oriente Médio tenta afetar o dólar, acaba apenas fazendo suas próprias reservas valerem menos. É como um impasse financeiro em que ambos os lados podem sair prejudicados, mas os Estados Unidos são quem está com o dedo no gatilho. O dinheiro é uma arma poderosa, mas é inútil se seu inimigo pode bloquear sua conta com um clique. A partir de novembro de 2026, o sistema SWIFT exigirá informações estruturadas muito mais detalhadas para pagamentos internacionais.
Isso torna ainda mais difícil para redes ocultas movimentarem dinheiro sem que o Tesouro dos Estados Unidos perceba. E como os Estados Unidos possuem os mercados financeiros mais profundos do mundo, a pressão não quebra o sistema, ela simplesmente é absorvida. Quando economias menores são atingidas, as moedas entram em colapso. Quando os Estados Unidos são atingidos, os fluxos simplesmente mudam de rota e as pessoas tentando esconder o dinheiro acabam sendo expostas. Se um país do Oriente Médio tentasse prejudicar os Estados Unidos, vendendo muitos títulos do governo americano, acabaria caindo em uma armadilha de liquidez. O mercado é tão líquido que mesmo uma venda coordenada será absorvida por outros investidores em busca de segurança. O vendedor ficará com poucas alternativas para alocar capital em grande escala. Na prática, isso torna ataques econômicos amplos contra os Estados Unidos extremamente difíceis de sustentar. Uma guerra comercial ou embargo pode afetar os lucros, mas não derruba as barreiras da nação. Mesmo assim, esse escudo está sob pressão gradual. Outros países estão tentando construir seus próprios sistemas para contornar o SWIFT. Eles estão testando a força do dólar, mas a pressão econômica é apenas uma camada do sistema. As enormes fazendas no meio oeste produzem comida suficiente para alimentar todo o país, com excedente para exportar para o mundo. O enorme tamanho do sistema fluvial americano adiciona uma segunda barreira à defesa do país. Mesmo que os portos desapareçam, o interior não desmorona, ele apenas se reorganiza. Uma única barcaça no rio Mississippi pode transportar tanta carga quanto 15 vagões graneleiros ou 60 a 70 caminhões. Mas o verdadeiro ponto não é a capacidade e sim a continuidade. Essas hidrovias interiores garantem as cadeias de suprimentos mesmo que todos os portos costeiros fossem fechados. O interior do país pode mudar a distribuição por rotas internas que marinhas estrangeiras não bloqueiam facilmente. Enquanto outras nações veem seu comércio parar na costa, as interrupções podem ser absorvidas. Isso veio de décadas de investimento em sementes melhores, irrigação e agricultura industrial. Os oceanos tornam a invasão difícil. Rios internos barateiam o transporte. O país gera sua energia e produz mais alimentos do que consome. E, em termos financeiros, está no centro dos mercados de capitais globais. Enquanto atores regionais no Oriente Médio podem causar perturbações, eles estão agindo contra uma geografia que é estruturalmente resiliente. Isso é uma fortaleza por natureza, um continente construído para continuar funcionando independentemente da pressão externa. Mas até mesmo um sistema tão estável pode começar a mostrar rachaduras. À medida que a tecnologia muda, as brechas nas paredes começam a aparecer. Mísseis hipersônicos são tão rápidos que fazem os oceanos parecerem menores. Enquanto os Estados Unidos estão reforçando seu sistema de defesa, a Rússia já demonstrou essas armas em combate e a China está testando-as intensamente. Eles não fazem um arco previsível no céu, mas deslizam pelo horizonte. O alerta que antes dava minutos aos Estados Unidos agora oferece segundos, mas os hipersônicos nem são a mudança mais disruptiva. Enxames de drones baratos são. Um único operador agora pode lançar centenas de drones de baixo custo que sobrecarregam os sistemas de defesa de ponto. Não porque sejam sofisticados, mas simplesmente porque são numerosos. Os Houthis demonstraram a matemática mortal desse conceito em 2023 e 2024, lançando ondas de drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho. A Marinha dos Estados Unidos foi forçada a usar interceptores de $1 milhão contra alvos que custavam apenas alguns milhares de dólares cada. Interceptar custa mais que o próprio drone destruído. A lógica que sustentava a defesa antimísseis dos Estados Unidos era baseada em ameaças caras. Ela não foi construída para dezenas de dispositivos lançados simultaneamente a partir de lançadores móveis baratos escondidos no deserto. E ao contrário dos hipersônicos, a tecnologia de enxame de drones já está se proliferando. O Irã os fornece. A Coreia do Norte está desenvolvendo-os. A barreira de entrada é tão baixa que atores não estatais já estão operando-os em grande escala. O que era uma tática do Oriente Médio está se tornando rapidamente global. E os ataques cibernéticos não são contidos pelos oceanos. Eles podem atingir redes elétricas sem navio ou avião. Há uma versão física do problema cibernético ainda mais difícil de defender. 95% dos dados internacionais, transações financeiras, comunicações militares e tráfego de inteligência passam por cabos de fibra óptica submarinos.
Existem cerca de 400 deles cruzando o fundo do oceano, e eles são em grande parte não monitorados, difíceis de defender e fáceis de cortar. A Rússia já foi flagrada posicionando submarinos perto das rotas dos cabos. Uma campanha coordenada de cortes não precisa chegar ao litoral americano, só precisa cortar as conexões que fazem o sistema financeiro funcionar. O poder do dólar depende da infraestrutura que o sustenta. Essa infraestrutura fica no fundo do oceano, sem proteção alguma. A lenta movimentação de grandes potências para longe do dólar americano testa a estrutura financeira que protegeu o país por tanto tempo. China, Rússia e os estados do Golfo estão construindo sistemas de pagamento projetados para contornar completamente o SWIFT. A Arábia Saudita já aceitou vender petróleo em moedas além do dólar. A dominância do dólar nunca foi uma lei natural. Foi uma consequência do poder americano e da ausência de alternativas. As alternativas que agora estão sendo construídas, lentamente, de forma deliberada, e estamos falando de décadas, o que é exatamente o motivo pelo qual isso não aparece nas manchetes. Essas ameaças não parecem as mesmas. Algumas são técnicas, outras são físicas, mas todas compartilham uma característica. Nenhuma delas precisa percorrer grandes distâncias para causar danos. Quando a energia era problema, recorreu ao xisto. Quando o comércio era problema, mudou suas cadeias de suprimento. Não se quebra esse sistema diretamente. Você espera que ele se torne outra coisa? O Oriente Médio bateu na mesma parede que todo adversário enfrenta. Não é o poder americano, é a geografia americana. E isso não é negociável. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.